Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopera da Villanueva. Desde já, eu agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente publiquei um vídeo do meu caro, já amigo, Gabriel Frisch, a respeito de uma obra escrita pelo apologeta protestante Lucas Banzoli, que podemos chegar à conclusão clara e cristalina de que é, lamentavelmente, uma obra fraudulenta, uma obra desonesta e que visa enganar não somente os católicos, mas principalmente os evangélicos. E o que chama muito a atenção sobre esse livro é que ele serve de referência e contraponto às indagações católicas, porém, o senhor Banzoli adultera substancialmente textos da patrística para justificar uma ideia que era completamente inexistente nos primórdios da era cristã, que é a sola escritura. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: claro que a avaliação do Gabriel Frisch é muito mais abrangente que a minha, e nós temos que tecer vários elogios à paciência e ao trabalho dele. Porém, eu gostaria de abordar principalmente essa obra que me é muito cara, de Irineu de Lyon, chamado Contra as Heresias, em que Banzoli afirma claramente que Irineu de Lyon era defensor da sola escritura. Eu não confesso apenas a estranheza, mas simplesmente a minha perplexidade numa declaração tão vergonhosamente absurda como essa. E vocês vão ver aqui, porque nós vamos fazer uma comparação, já que meu caro Gabriel Frisch apenas analisou um trecho de uma obra, eu queria, na verdade, acrescentar o fato não somente do trecho, mas do capítulo pelo qual o Banzoli destrinchou simplesmente um pedaço do capítulo e deu uma dimensão completamente diferente daquilo que Irineu de Lyon queria, de fato, dizer. Ou seja, o mais absurdo é que ele enxerta esse trecho dando a entender que Irineu de Lyon é a favor da sola escritura, e quando vocês leem o conjunto do capítulo, ele fala algo totalmente oposto disso. Primeiro, eu vou ler o trecho do Lucas Banzoli, desse livro chamado Em Defesa da Sola Escritura, e depois eu vou ler o trecho completo. Eu vou tentar ser mais conciso possível com relação ao trecho de Irineu, mas eu vou ler o trecho em que abarca todo o conjunto do pensamento do grande autor patrístico. Aqui, no caso, nesse capítulo do Banzoli, ele fala dos autores patrísticos que supostamente defenderiam a sola escritura. Vejamos. Irineu de Lyon, 165. Essa data não está muito correta, mas tudo bem. A despeito das citações descontextualizadas usadas pelos romanistas em cima de algumas poucas passagens de Irineu, onde ele fala sobre uma tradição escriturística e não de uma tradição extrabíblica, o que examinaremos no próximo capítulo, Irineu foi um dos mais enfáticos pregadores da sola escritura no século II. Foi ele quem disse que as escrituras são o pilar e fundamento de nossa fé. Vamos analisar esse trecho e vamos analisar o texto original que está inserido esse texto. De nada mais temos aprendido o plano da nossa salvação, senão daqueles através de quem o Evangelho nos chegou, o qual eles pregaram inicialmente em público e em tempos mais recentes, pela vontade de Deus, nos foi legado por eles nas Escrituras para que sejam o fundamento e o pilar de nossa fé. O fundamento é o principal de uma edificação, pois é ele que dá base e sustenta toda a construção. Qualquer coisa que esteja fora do fundamento está fadada a desabar. Irineu identifica as Escrituras como sendo este fundamento da nossa fé. Assim sendo, a conclusão lógica que podemos chegar é que todas as doutrinas cridas pelos primeiros cristãos tinham uma base escriturística, pois a Bíblia era o único fundamento e pilar. A tradição não podia fundamentar doutrinas porque ela não era um fundamento. Olha só o que ele está dizendo. Ele está invalidando a ideia da tradição. Nós temos que pegar esse seguinte tópico. Irineu não identifica mais de um fundamento, nem mais de um pilar. A escritura não divida... Bom, ele escreveu errado aqui. A escritura não divida lugar com a tradição. Ele não diz que a tradição era o fundamento e a escritura o pilar ou vice-versa.
tanto o fundamento como o pilar que representa a autoridade são as Escrituras. Algo que está fora do fundamento não se sustenta. Tradições não bíblicas eram um conceito completamente fora de cogitação para Irineu. É por isso que a verdadeira doutrina deveria estar em diligente harmonia com as Escrituras. Vamos analisar então o texto original para mostrar o quanto o senhor Lucas Banzoli fraudou a declaração de Irineu de Lyon. Na verdade, ele tirou o enxerto de uma explicação de Irineu de Lyon sobre a doutrina cristã. Vamos ler. Tu, caríssimo, nos pediste que expuséssemos as doutrinas secretas, pelo menos é assim que eles pensam, dos discípulos de Valentim, e mostrássemos as divergências que há entre eles e os refutássemos. Veja, ele está criticando uma heresia gnóstica aqui do Valentim, que era o valentinianismo, tá? E ele está, evidentemente, usando um contra-argumento sobre uma suposta doutrina secreta dos gnósticos. Por isso começamos por Simão, pai de todos os hereges, denunciando as suas doutrinas e consequências e refutando-as uma por uma. Mas, se para a simples exposição foi suficientemente o livro, foram necessários vários para a refutação. Por este motivo, te enviamos mais livros. O primeiro contém as teorias de cada um, os seus costumes e as características da sua conduta. No segundo, refutamos suas teorias perversas, desvendando-as e mostrando-as como realmente são. Ou seja, a gente está falando do capítulo anterior, né? Irineu de Lyon coloca basicamente as doutrinas que ele contesta e, evidentemente, aqui ele está justificando a doutrina cristã. Neste terceiro livro, no caso, o que nós estamos lendo agora, aduziremos as provas tiradas das Escrituras para cumprir exatamente as tuas ordens, que até ultrapassei, para te fornecer argumentos oportunos para refutar completamente todos os que de alguma forma ensinam a mentira. Assim, a caridade divina, rica e sem ciúme, concede sempre mais do que pedimos. Veja que, quando ele fala aqui das provas tiradas da Escritura, ele não está dizendo sola Escritura. Ele está dizendo que as Escrituras são um fundamento, e vocês vão compreender dentro do teor do conjunto do texto. Lembra-te, portanto, do que dissemos nos primeiros 2 livros, e acrescentando o que agora diremos, terás fartíssima argumentação contra todos os hereges e te oporás a eles com segura e determinada firmeza em favor da única fé, verdadeira e vivificante, que a Igreja recebeu dos apóstolos e comunica a seus filhos. Com efeito, o Senhor de todas as coisas deu aos seus apóstolos o poder de pregar o Evangelho, e por meio deles nós conhecemos a verdade, isto é, o ensinamento do Filho de Deus. A eles o Senhor disse: o que vos ouve, a mim ouve. O que vos despreza, a mim despreza, a quem me enviou. Veja que ele está afirmando uma autoridade, citando o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo fala dos apóstolos e afirma claramente a autoridade dos apóstolos. Esse é o primeiro ponto. Origem apostólica da tradição. Veja aqui, a tradição apostólica, esse é o capítulo. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras para que fosse para nós fundamento e coluna de nossa fé. Vejam que o Banzoli adulterou o sentido, porque, na verdade, o que é fundamento e coluna de nossa fé não é a Escritura em si, mas o conhecimento da economia da salvação. Quer dizer, foram transmitidos nas Escrituras, mas ele não está dizendo que as Escrituras são fundamento e coluna de nossa fé. Ele está dizendo que a economia da nossa salvação. Vou repetir. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, ou seja, da mensagem da salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiros pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras para que fosse para nós fundamento e coluna de nossa fé. Ele não está dizendo que as Escrituras são fundamento de nossa fé. Vocês vão ver que nos próximos trechos isso vai ser bastante elucidado. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita. Então o que ele está dizendo é o seguinte: você tem o gnosticismo propriamente dito, que é uma heresia, e que eles partem de uma pressuposição de que eles têm uma revelação divina, e você tem a gnose perfeita, que é o quê? A revelação dos apóstolos. Em nenhum momento ele não condiciona essa gnose perfeita necessariamente às Escrituras. Pelo contrário, ele cita a autoridade dos apóstolos. A autoridade
que é distinta, por exemplo, da autoridade de um gnóstico. E nós temos que entender que Irineu é um bispo, e, portanto, ele reivindica essa questão da autoridade apostólica justamente porque ele é um sucessor dos apóstolos. Vamos lá. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, porque, depois da ressurreição de Nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto, pela vinda do Espírito Santo, foram repletos de todos os dons e possuíam o conhecimento perfeito. Então ele está dizendo o seguinte, que os apóstolos eram portadores de uma gnose perfeita, porque eles eram inspirados pelo Espírito Santo e, portanto, revelaram à igreja essa inspiração. Foi então que foram até as extremidades da terra anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíam todos e cada um o evangelho de Deus. Veja que quando se fala aqui do evangelho, está falando das boas novas, não está falando de escritura. Está falando da mensagem, a mensagem que são as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundaram a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro, olha aqui, punha num livro o evangelho pregado por ele. Então, você tem dois aspectos do evangelho: a pregação das boas novas e a transmissão escriturística. Então, quando se fala aqui de espalhar as boas novas, nenhum evangelista, nenhum apóstolo tinha uma Bíblia debaixo do braço dizendo, olha, aqui é o evangelho, você tem que ler os evangelhos. Não, eles pregavam o evangelho e depois eles escreveram os evangelhos. Esse é o primeiro ponto. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Eles todos nos transmitiram que há só um Deus, Criador do céu e da terra. Veja que ele está falando aqui, transmissão tanto oral quanto escrita. Não existe aqui, olha, nós deixamos uma escritura para que todo mundo seguisse. Ele não está falando isso. Eles nos transmitiram que há um só Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um só Cristo, Filho de Deus. E se alguém não acredita neles, despreza o que tiveram parte com o Senhor, despreza ao mesmo tempo o próprio Senhor, como também despreza o Pai, ele mesmo condena-se ao resistir e opor-se à própria salvação. E é isso que fazem todos os hereges. Vejam que aqui ele está colocando, não necessariamente a escritura, ele está colocando a autoridade dos apóstolos. E por que Irineu de Lyon está falando da autoridade apostólica aqui? Porque ele vai afirmar posteriormente a autoridade dos bispos que são sucessores dos apóstolos. Ora, se Irineu de Lyon está reivindicando uma autoridade apostólica, então logo a sola escritura não tem o menor sentido. Vejam que, vou repetir, e se alguém não acredita neles, despreza o que tiveram parte com o Senhor. Então ele está afirmando claramente um critério autoritativo, e não necessariamente um critério escriturístico. Vamos lá. Atitudes dos hereges, que nós podemos ver muitos protestantes, inclusive o próprio Banzoli. Quando são vencidos pelos argumentos tirados das escrituras, retorcem a acusação contra as próprias escrituras. Vejam que, por exemplo, o Banzoli, ele acredita na mortalidade da alma. Quando nós mostramos que a imortalidade da alma é citada na Escritura, seja Apocalipse, seja na parábola do rico mau, seja mesmo em Eclesiastes e muitos outros, o que eles fazem? Eles retorcem as Escrituras, dizendo que é texto corrompido, que não tem autoridade, que se serve de expressões equívocas e que não podem encontrar a verdade nele, e os que desconhecem a tradição. O que foi que Banzoli disse no seu texto? Vamos ver o que ele disse aqui, né? Olha aqui, ele tenta negar a todo custo a tradição. Então, por exemplo, vamos lá. Irineu não identifica mais de um fundamento nem mais de um pilar. A escritura não divide lugar com a tradição. Ele não diz que a tradição era o fundamento e a escritura o pilar ou vice-versa. Tanto o fundamento como o pilar que representa a autoridade são as escrituras. Isso é uma grande mentira, porque nós temos num único texto as autoridades apostólicas, ou seja, pessoas que falam em nome de Jesus Cristo, e que a partir daí surgem os textos escriturísticos, e por outro lado nós temos o quê? A autoridade da tradição, que é a tradição apostólica. E não somente a tradição apostólica, como também a sucessão apostólica. Vamos voltar a Irineu de Lyon de novo. Não é?
Com efeito, dizem eles, a verdade não foi transmitida por escrito, mas por viva voz, o que levou Paulo a dizer: é a sabedoria que pregamos entre os perfeitos, não porém uma sabedoria deste século. E cada um deles diz que essa sabedoria é a que ele descobriu, ou melhor, inventou, e assim se torna normal que a verdade se encontre ora em Valentim, ora em Marcião, ora em Cerinto e depois em Basílides ou em algum outro contendente, sem nunca ter podido afirmar nada acerca da salvação. Cada um deles está tão pervertido que, falsificando a regra de verdade, não cora de vergonha ao pregar a si mesmo. E quando, por nossa vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, olha aqui que nós temos uma afirmação clara da autoridade apostólica e da sucessão apostólica. Ou seja, a sucessão dos presbíteros é um critério de autoridade para afirmar a verdade cristã, e não a sola Escritura. Então se opõe à tradição, dizendo que, sendo eles mais sábios do que os presbíteros, não somente, mas até os apóstolos foram os únicos capazes de encontrar a pura verdade. Ora, não são os protestantes que dizem isso? Que a tradição não vale nada, que a sucessão apostólica não vale nada, e que o importante, na verdade, é que eles descobriram, mais do que a tradição, mais do que a sucessão apostólica, a verdadeira intenção dos apóstolos? Então vejam que o jogo de manipular a escritura, manipular a tradição, subverter a autoridade apostólica é um expediente do herege do século I, do século II até o século XXI, como no caso do próprio Banzoli. Vamos lá. Com efeito, os apóstolos teriam introduzido, junto com as palavras do Salvador, as prescrições da lei, e não somente os apóstolos, mas até o próprio Senhor, teriam producionado palavras provindas ora do demiurgo, ora do intermediário, ora da potência suprema. Isso aqui são as crenças malucas dos gnósticos, que eles achavam que eles tinham uma revelação de demiurgo, revelação de um intermediário, ou coisa parecida. Vamos lá. Quanto a eles, conheceriam o mistério escondido sem a mínima dúvida, sem contaminação e confusão. Ora, esta é a maneira mais desavergonhada de blasfemar contra o seu Criador. Acontece com isso que já não concordam nem com as Escrituras, nem com a tradição. Nossa batalha, caríssimo, é contra estes que, escorregadios como serpentes, tentam se esgueirar por todos os lados. Por isso, de todos os lados lhe devemos resistir, na esperança de poder trazer de volta a verdade a alguns deles refutados e confundidos. De fato, se é difícil que uma alma tomada pelo erro mude de opinião, contudo, não é completamente impossível que possa evitar o erro quando se lhe apresenta a verdade. Onde está a verdadeira tradição? Pronto, demoliu o Banzoli aqui. Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos que queiram ver a verdade. Onde é que está aqui a sola Escritura? Porque ele mesmo está afirmando claramente sola Escritura, ou seja, que é só a Escritura. Então, a tradição mesma não é tocada. Na verdade, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Irineu de Lyon toca em 3 questões que são bases da fé católica. A tradição, no caso oral, o magistério, que é a autoridade dos apóstolos, que é transmitida também pela sucessão, e a própria Escritura. Vamos lá. Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram, nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os bispos têm uma ciência, um conhecimento que foi guardado desde a época apostólica e que é transmitido de geração em geração. E que os gnósticos, que vão criando conceitos completamente heréticos, esses conceitos não são encontrados na sucessão dos bispos. Os bispos não reconhecem esses ensinos malucos e delirantes. Eu pergunto para você uma coisa, onde é que está aqui a sola Escritura? Não tem nada de sola Escritura. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teriam confiado antes de a mais ninguém aqueles os quais confiavam as próprias igrejas, ou seja, os próprios bispos. Com efeito, queriam que os seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar,
fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque, agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que, se falhassem, seriam a maior calamidade. Veja que, na verdade, aqui, os gnósticos, eles se achavam puros, eles se achavam lindos e maravilhosos, quando o próprio Irineu coloca que a irrepreensibilidade de um bispo ou de um sucessor dos apóstolos implica o quê? Um critério de confiabilidade daquela pessoa. Ou seja, não basta somente pregar o evangelho, não basta somente pregar a tradição oral e a escritura. É preciso também que se faça jus à própria autoridade e à questão mesma da conduta segundo aquilo que foi dado pelos apóstolos, ou seja, uma conduta ilibada, uma conduta moral séria, não é? Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como essa as sucessões de todas as igrejas, limitaremos a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens que chegou até nós pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Ou seja, ele está afirmando claramente que existe uma autoridade que possa afirmar o que é verdade na Escritura, o que é verdade no Evangelho, o que é verdade no ensino apostólico. Por que Irineu de Lyon não se apega somente à Escritura? Por quê? Porque ele precisa afirmar a sucessão apostólica. Porque ele precisa afirmar uma tradição oral. E onde é que ele está dizendo que a tradição tem que estar sujeita à Escritura? Observe que na época de Irineu não havia nem mesmo um cânon bíblico formalizado. Então isso seria até contraproducente. O debate sobre a oficialidade do cânon bíblico ainda estava de pé. Não havia necessariamente uma formalização canônica. Pelo contrário, ainda que houvesse um consenso sobre os 4 evangelhos, e o próprio Irineu revela sobre isso, no entanto, muitas igrejas cristãs tinham textos que depois foram considerados ora apócrifos ou mesmo não inspirados, que eles de fato consideravam como canônicos. Ou pelo menos, claro, esse termo canônico não seria realmente apropriado ao século II, porque esse termo é algo que foi introduzido posteriormente, quando os mesmos gnósticos que atacam as autoridades eclesiásticas legítimas são os mesmos que também começam a escrever cópias que se atribuem aos apóstolos. Então surgem o quê? Os evangelhos apócrifos, os evangelhos gnósticos e assim sucessivamente. Então surgem justamente dentro dessa ambientação em que os hereges tentam justificar através de suas falácias, criando os seus próprios evangelhos, acreditando inclusive que esses evangelhos seriam uma nova revelação. E é por isso que a autoridade da igreja teve que afirmar claramente que esses evangelhos não eram inspirados. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: como é que eu posso alardear a sola escritura se nem a configuração canônica mesma existia oficialmente? A introdução ou a subtração de um texto bíblico, evidentemente que muda toda a configuração da compreensão que temos da fé cristã. Isso se aplica, por exemplo, quando os protestantes tiram 7 livros da Bíblia. Isso faz uma diferença profunda no entendimento que temos da fé cristã. Então, a sola escritura não seria aplicável até mesmo por uma impossibilidade lógica. Vamos lá. Vamos até repetir esse trecho que, inclusive, Irineu de Lyon fala da primazia da Igreja de Roma. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como essa as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada, constituída por Roma, pelos 2 gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos, refutaremos todos que de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, quer por cegueira ou doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa de sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Vejam que nesse trecho, Irineu não está falando somente de uma tradição apostólica e de uma sucessão apostólica, mas ele também está atribuindo a uma igreja, sobre todas as demais igrejas, o poder de definir e de estabelecer elementos de fé, como no caso a Igreja de Roma.
E aqui ele fala da sucessão apostólica de Pedro, que no caso é a sucessão apostólica da igreja de Roma. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino. E Lino, que Paulo lembra na carta a Timóteo, ou seja, o próprio Lino é citado na Bíblia. Olha só que interessante. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. No caso é São Clemente Romano, que é citado na carta de São Paulo aos Filipenses. Que viram os próprios apóstolos, olha só que interessante, que viram os próprios apóstolos e estiveram em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. No pontificado de Clemente surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto, ou seja, ele está falando da carta de São Clemente aos Coríntios. Então a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinham recebido dos apóstolos. Isso é, a fé no único Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, plasmou o homem e provocou o dilúvio, chamou Abraão, fez sair o povo do Egito, conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou fogo para o diabo e os seus anjos. Todos os que quiseram podem aprender desta carta que este Deus é anunciado pelas igrejas como o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, e conhecer a tradição apostólica da igreja, porque mais antiga do que os que agora pregam erradamente outro Deus superior ao demiurgo e criador de tudo que existe. A este Clemente sucedeu Evaristo, a Evaristo Alexandre. Em seguida, sexto depois dos apóstolos foi Sisto. Depois dele, Telésforo, que fechou a vida com um gloriosíssimo martírio. Em seguida, Higino, depois Pio, depois dele, Aniceto. Aniceto sucedeu Sóter e, presentemente, Eleutério. Em 12º, a sucessão apostólica deteu o pontificado. Ou seja, que ele está falando, no caso, que é esse bispo de Roma. Com essa autoridade e sucessão, chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma idêntica fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Então aqui ele fala de várias histórias, enfim. E onde é que está a sola escritura? Vamos lá, a baboseira dele. Ele está falando aqui, né? Ele cita uns outros trechos, né? Aqui, olha, para Irineu a doutrina tinha que estar em diligente harmonia com as escrituras. Ele não afirma isso. Ele não afirma isso. Entendeu? Para uma exposição lícita sem perigo de blasfêmia. Ele também se expressava contra a ideia de que possam existir doutrinas fora da escritura. Né? Quer dizer, ele inventou basicamente um argumento idiota. Porque nesse trecho aqui, ele não coloca basicamente o fato de que a sucessão apostólica é um argumento de autoridade, como também a tradição apostólica é um argumento de autoridade. Veja que em nenhum momento, Irineu de Lyon fala em sola escritura. Em nenhum momento. Aqui, vamos ver o que ele está citando aqui. Observe aqui, por exemplo, que ele está falando o seguinte. Irineu não identifica mais de um fundamento, nem mais de um pilar. Vamos pegar essa redundância que ele está falando. A escritura não divide lugar com a tradição, o que é uma grande mentira, como já foi revelado aqui. Ele não diz que a tradição era o fundamento e a escritura o pilar ou vice-versa. Tanto o fundamento como o pilar que representa a autoridade são as escrituras. E a gente mostra claramente que ele falseou uma documentação. Algo que está fora do fundamento não se sustenta. Tradições não bíblicas eram um conceito completamente fora de cogitação para Irineu. O que ele está falando é uma coisa completamente absurda, porque a própria sucessão apostólica é uma tradição. Tradição vem de transmitir. Então, por exemplo, tradição dos apóstolos implica autoridade dos apóstolos, implica poder de sacramentar, poder de falar em nome da igreja, assim sucessivamente. É por isso que a verdadeira doutrina deveria estar em diligente harmonia com as escrituras. Vamos ver a citação dele aqui e vamos fazer a seguinte comparação. Olha só que interessante. O verdadeiro conhecimento é a doutrina dos apóstolos e a antiga constituição da igreja em todo o mundo e a manifestação distinta do corpo de Cristo conforme a sucessão dos bispos pelas quais eles transmitiram aquela igreja que existe em todos os lugares e chegou até nós, sendo guardada e preservada sem nenhuma falsificação nas escrituras por um sistema muito completo de doutrina e sem receber adição e subtração.
e a leitura da palavra sem falsificação e uma exposição lícita de gente em harmonia com as escrituras, sem perigo de blasfema, e o preeminente carisma do amor, o qual é mais precioso do que o conhecimento, mais glorioso do que a profecia e que excede todos os outros dons. Vamos ler o original. A verdadeira gnose é a doutrina dos apóstolos, tá? Olha só, é a doutrina dos apóstolos. É a antiga difusão da igreja em todo o mundo. É o caráter distintivo do corpo de Cristo, que consiste na sucessão dos bispos aos quais foi confiada a igreja em qualquer lugar onde ela esteja. É a conservação fiel das escrituras que chegou até nós, a explicação integral delas sem acréscimos e subtrações, a leitura isenta de fraude e em plena conformidade com as escrituras, explicação correta, harmoniosa, isenta de perigos ou de blasfemas e, o mais importante, é o dom da caridade, mais precioso do que a gnose, mais glorioso do que a profecia, superior a todos os outros carismas. Cara, isso aqui é uma adulteração descarada de Irineu. Veja, ele está falando aqui 3 elementos interessantes. A verdadeira gnose é a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina foi ensinada tanto oralmente como por escrito. Esse é o primeiro ponto. É a antiga difusão da igreja em todo o mundo. É o caráter distintivo do corpo de Cristo, que consiste na sucessão dos bispos aos quais foi confiada a igreja em qualquer lugar que ela esteja. Ou seja, nós temos a questão da doutrina dos apóstolos, nós temos a questão da difusão da igreja, como também da sucessão apostólica. Ora, se existe a sucessão apostólica e a difusão da igreja, então nós estamos falando claramente da autoridade da igreja. Isso é uma coisa muito lógica. É a conservação fiel das escrituras que chegou até nós. Veja, ele não está dizendo que as escrituras são autoridades em si mesmas, mas sim que a verdadeira gnose é conservar as escrituras que chegou até nós. Como ela chega até nós? Através da sucessão apostólica. A explicação integral dela. Ou seja, como ela se apresenta segundo a igreja, sem acréscimos ou subtrações. Por que Irineu fala de acréscimos e subtrações? Justamente porque os gnósticos estavam acrescentando textos que eram não canônicos ou que quebravam a tradição apostólica. A leitura isenta de fraude e em plena conformidade com as escrituras e explicação correta. Veja que conformidade com as escrituras não é só da escritura. É isso que nós temos que entender. Até porque você tem outros aspectos de critérios autoritativos que coexistem com as escrituras. O que o Banzoli disse? O Banzoli disse que era só a escritura, que na verdade tudo tinha que se adequar à escritura, e o texto não diz isso. Explicação correta, harmoniosa, isenta de perigos ou de blasfêmias. Quer dizer, quem é que dá a explicação correta, harmoniosa, isenta de perigos e de blasfêmias da doutrina dos apóstolos, dentre os quais a própria escritura, a própria igreja? E o mais importante, é o dom da caridade, mais precioso do que a gnose. Ou seja, aqui nós temos a caritas, a questão da virtude teologal da caridade. Mais glorioso do que a profecia, superior a todos os outros carismas, como o próprio Paulo já falava. Né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada me seria importante. E aqui vocês vão ver um trecho que fala da questão da missão da igreja. E aqui a sola escritura perde todo o seu sentido. Eis porque a igreja, no seu amor por Deus em todo lugar, em todo tempo, envia multidão de mártires ao Pai, enquanto os outros não podem mostrar junto de si esse fenômeno, dizendo que este testemunho é desnecessário. Então aqui ele está criticando os gnósticos. O verdadeiro testemunho é só doutrina, a não ser um ou dois durante o tempo a seguir aquele que o Senhor apareceu na terra, como se ele também tivesse alcançado misericórdia, carregou o próprio do seu nome com os nossos mártires e foi conduzido com eles ao suplício como uma espécie de suplemento que lhe foi concedido. O opróbrio dos que sofrem perseguição pela justiça sofre toda espécie de tormentos e são mortos pelo amor de Deus, e a confissão de seu filho só a igreja o suporta puramente. Continuamente mutilada, logo aumenta os seus membros e readquire a integridade do mesmo modo que o seu tipo, a mulher de Ló, a estátua de sal. Assim os profetas antigos sofriam perseguições, como diz o Senhor. Foi assim que perseguiu os profetas que viveram até nós, porque o espírito que repousa sobre ela é o mesmo, sofre perseguições novas dos que não recebem o verbo de Deus. Então, onde é que isso se coaduna com o que ele está falando aqui? Vamos lá. Para Irineu, a doutrina tinha que estar em diligente harmonia com as escrituras. Não é isso que diz o texto original. Para ser uma exposição lícita sem perigo de blasfêmia. Pera lá.
Os gnósticos usavam as escrituras, distorcendo as escrituras e usando, inclusive, uma terminologia para relativizar pontos da escritura. Então, como é que a escritura por si mesma pode ser autoridade para alguma coisa? Ele também se expressava contra a ideia de que possam existir doutrinas fora da escritura, pois disse que a Bíblia é um sistema muito completo de doutrina. Não é isso que ele disse. Pelo contrário, ele fala de uma doutrina dos apóstolos. Veja que ele adulterou esse texto. Ele adulterou, vamos lá. Quer dizer, está aqui, a verdadeira gnose, ele fala da sucessão dos apóstolos, fala da antiga difusão da igreja, ou seja, da autoridade da igreja e a conservação das escrituras. Não necessariamente a autoridade das escrituras acima de todas as autoridades. Tá? Quer dizer, e ele coloca aqui um condicionamento da escritura segundo o quê? O ensino da igreja. Porque quem é que conserva fielmente as escrituras, se não a própria igreja? Vamos lá, vamos besteirão, vamos ver aqui. Vamos lá. Olha que mentiroso. Para Irineu, a escritura é um sistema completo de doutrina. Para os papistas, a escritura não contém todas as doutrinas e carece do cumprimento da tradição. Há uma visível e notável distinção entre o pensamento de Irineu, notavelmente só escriturística, e o parecer romanista atual, claramente corrompido com o passar dos séculos. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu li isso. Mas olha, você é um patife. Mas olha, você é muito desonesto. Você é absurdamente desonesto. Seu livro é uma bela de uma porcaria. Vamos lá, besterol. Ainda temos que ressaltar que Irineu complementa dizendo que esse sistema muito completo de doutrina que se encontra na escritura não pode receber adição nem subtração. Primeiramente, ele não está falando de uma doutrina na escritura. Ele está falando da própria escritura que não pode ser acrescentada ou subtraída. Vamos ler aqui. É a conservação fiel das escrituras que chegou até nós, a explicação integral dela, segundo o quê? Segundo a ótica da igreja, sem acréscimos ou subtrações. A leitura isenta de fraude. Quer dizer, veja, você fala da conservação, a explicação integral, sem acréscimos ou subtrações. Do quê? Da conservação fiel das escrituras. Quer dizer, a igreja conserva a escritura, dá a explicação integral dela, sem acréscimos e subtrações. Mas do que? Dessa conservação. A leitura isenta de fraude em plena conformidade com as escrituras, tudo bem. Aqui nós temos que entender que essa leitura isenta de fraude em conformidade com as escrituras não significa só a escritura, porque existe um casamento entre tradição e escritura, e é a igreja que afirma a própria escritura. Explicação correta, harmoniosa, isenta de perigos e blasfemas. Quer dizer, isenta de perigos e blasfemas em relação ao quê? Só a escritura? Não. É segundo também a doutrina dos apóstolos e também a difusão da igreja, a sucessão apostólica, assim suavemente. Vamos lá, besterol. Aí ele fala assim: isso é exatamente o mesmo que os reformadores pensavam em relação à só escritura. Nenhuma doutrina pode ser acrescentada ou retirada em relação ao que está na Bíblia. O grande problema, seu idiota, seu retardado, seu estúpido, é que, mesmo dentro do plano da escritura, eu posso criar 30 mil doutrinas diferentes. O que é o protestantismo, se não isso? São diferenças, obscuridades doutrinárias dentro da própria escritura. Então, a escritura por si mesma não resolve o problema. E Irineu de Lyon afirmava isso, como você está afirmando. E o oposto dos católicos romanos, que adicionam doutrinas não bíblicas sustentadas unicamente pela tradição. Ora, se o próprio Irineu de Lyon fala de uma tradição apostólica, e essa tradição apostólica complementa a escritura, então pronto, isso não quer dizer nada. Vejam que esse trecho aqui, que ele diz que supostamente é citado do Contra as Heresias, na verdade não existe, ou pelo menos não é encontrado, porque ele deu uma referência completamente errada. O livro 4º, parágrafo 66. Só que, no caso, o livro 4º, ele chega até o parágrafo 41. Então, resta ele nos provar onde é que está esse trecho. Eu deixo o benefício da dúvida a ele. Seja o que for, esse trecho aqui não prova a sola escritura, porque eu já demonstrei aqui claramente que Irineu de Lyon não somente apela à tradição oral, como também apela à autoridade eclesiástica, à autoridade dos bispos. Então, logo, a ideia da sola escritura é pura invenção desse parlapatão, desse picareta, que, na verdade, podemos concluir duas coisas. Ou ele não leu
contra as heresias de Neo de Lyon, ou ele simplesmente pegou algum enxerto de site protestante, como é muito comum de certos apologetas protestantes, e colocou nessa obra porca, essa obra tão mal feita, como de fato é o que consolidou. E isso porque eu não estou falando aqui de São Justino Mártir, eu não estou falando de Santo Agostinho, eu não estou falando de outros autores que, no final das contas, neste texto de Contra as Heresias, ele adulterou de uma forma descarada e escandalosa. Então, meus amigos, é isso. Muitas pessoas me pediram esse tipo de manifestação, então até a próxima.